Se você tá completamente perdido no personagem quando o assunto é ser adulto, então chega pra cá, porque esse é o podcast Eu Não Falo Sozinha, e a ideia é a gente trocar várias ideias, trocar várias ideias, tá, você entendeu? É a gente conversar sobre assuntos que às vezes a gente não tem coragem de falar, às vezes a gente acha que a gente pensa sozinho, mas tem mais gente que pensa igual a gente, porque sempre tem, nunca nenhuma experiência individual. E é isso. Na verdade, esse podcast hoje, esse episódio, é para apresentar a ideia para vocês, na verdade. Porque, como eu estava até escrevendo aqui, esse é o episódio número 0. Porque ainda não é sobre um tema específico, mas para apresentar para vocês a ideia do podcast em si. Deixa eu me apresentar primeiro, né? O meu nome é Vanessa, eu tenho 37 anos e eu sou professora, pois bem, né? Então, só de saber que eu sou professora, vocês podem saber que eu sou um pouco surtada. Mas é normal, até porque ninguém em 2026 está totalmente bem da cabeça, né? A ideia desse podcast, na verdade, é para ser um podcast solo. Mas é um podcast, um videocast, na verdade, porque a gente está se vendo. Aliás, você está me vendo. Mas também é um podcast porque vai estar nas plataformas de áudio. Então, você vai poder me ouvir também, mesmo quando você não está me vendo. Olha que chique ela. E a ideia desse podcast já tá antiga, gente, já tem meses, muitos meses que eu tô querendo colocar isso em prática, mas na verdade eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora. E essa é uma questão, inclusive é um dos temas que eu vou abordar nesse podcast, a procrastinação. Porque eu já reparei, na verdade, que eu tenho uma questão muito grande em me dedicar às minhas coisas. Porque quando eu tenho um compromisso com alguém, eu vou lá e faço. Mas quando o compromisso é comigo, aí eu penso, depois eu faço, não sei o que, acaba que eu não faço nada. E esse podcast estava se transformando nisso, na verdade. Porque essa ideia de podcast, né, de falar sobre assuntos da vida, etc., é uma coisa que eu gosto e que eu penso há muitos anos. Mas, como eu nunca falei com as pessoas sobre isso, eu nunca me comprometi com ninguém sobre isso, eu deixei pra lá, porque era um compromisso só meu comigo mesma. E isso é péssimo, né, gente? Pensa bem, por que que a gente leva tão a sério o compromisso com as pessoas e não leva a sério os nossos compromissos com a gente mesmo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, e óbvio que isso é um tema para um episódio daqui para frente. Como que vai funcionar o podcast? É um podcast solo. Parece um vídeo de YouTube, é um vídeo de YouTube se você estiver vendo no YouTube, mas também vou trazer pessoas, conversar sobre alguns assuntos, mas a maioria dos episódios vai ser eu falando aqui sem parar igual uma louca. E tem o Instagram, que eu já convido vocês a seguirem, que é Eu Não Falo Sozinha. E no Instagram eu vou fazer enquetes, eu vou fazer perguntas, eu quero que vocês me mandem também. Eu vou fazer perguntas sobre o tema que eu vou gravar, e aí eu quero ler coisas que as pessoas me mandem para eu conversar e comentar sobre essas coisas que as pessoas me mandarem. Então, assim, por mais que é um podcast basicamente solo, eu quero muita interação, eu quero que as pessoas conversem e mandem mensagens, mandem ideias e me contem histórias, porque a ideia desse podcast, por mais que eu sozinha, eu não falo sozinha, porque eu quero falar e ouvir. Aliás, eu quero falar e quero que outras pessoas falem também, entende? E assim, como eu estava falando para vocês, esse podcast já é um projeto meu de muito, 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 muito tempo. Só que eu percebo que, além da procrastinação, eu tenho um pouco de perfeccionismo, mas um perfeccionismo ruim, que me paralisa no sentido de que eu só vou fazer alguma coisa quando estiver perfeito. E óbvio que nunca vai estar perfeito. Por agora mesmo, eu tô gravando esse vídeo e obviamente não tem nenhum cenário. Para quem tá ouvindo, não faz diferença, mas para quem tá vendo, né, dá para ver que não tem um cenário aqui. E eu já tava pensando em não gravar em vídeo porque não tem um cenário. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que que eu preciso de um cenário, sendo que a ideia é eu falar? Depois eu faço um cenário com calma, eu penduro alguma coisa, mas a ideia principal não é o cenário. A ideia principal é conversar, né? Falar. Enfim, então a gente tem que se policiar muito nisso também, porque quando a gente fica esperando demais o momento perfeito, tudo muito perfeito, nunca vai chegar, nunca vai acontecer.
E eu lancei essa ideia desse podcast e já assim, do jeito que tá, não é um microfone ideal, não é uma câmera, é um celular, mas eu quis lançar mesmo assim, meio que até para me desafiar também, porque eu sempre tenho muito isso de que só vou fazer quando estiver perfeito, e é por isso que eu quase não faço as coisas. Eu tenho vários projetos, já criei vários projetos de várias coisas, mas nenhum, quase nenhum eu tiro do papel, porque nunca chega um momento perfeito. E aí eu provavelmente já perdi várias oportunidades de fazer coisas muito legais, porque o momento perfeito não chegou e nunca vai chegar, porque não existe um momento perfeito. Eu acho que eu tô falando muito rápido, eu nem falo muito rápido assim, eu acho que eu tô um pouco nervosa. Mas eu vou acostumando com o tempo. Eu quero trazer para essa nossa conversa assuntos que às vezes a gente pensa, mas não fala, porque às vezes a gente acha que é bobo demais para conversar sobre, ou às vezes a gente acha que até a gente está sendo estranho em pensar alguma coisa. Então, e eu tô numa vibe dessa de falar. Tô falando, ai, tudo bem também. Eu tô lutando muito para não me importar tanto com o que os outros falam de mim, apesar de que eu ainda, infelizmente, me preocupo uma quantidade que não deveria com a opinião das pessoas. Eu realmente espero que esse nosso encontro aqui, que provavelmente vai ser semanal, seja uma coisa que acrescente muito para mim e para vocês, e que a gente cresça real, assim, sabe? Que a gente fique próximo e que é o universo, que é o infinito e além, sabe? Bom, gente, na verdade esse episódio é um episódio que não é um episódio, né? Porque é só para me apresentar para vocês, que eu queria muito que vocês me conhecessem logo, saber mais ou menos a minha ideia para o que eu quero trazer aqui. Eu espero que seja muito legal pra gente. Tô bem empolgada, eu tô estudando muito sobre vários temas. E eu já peço vocês para seguirem no Instagram Eu Não Falo Sozinha, no YouTube Eu Não Falo Sozinha e no Spotify Eu Não Falo Sozinha. E é isso. Até o próximo, que é o primeiro episódio de fato. Um beijo, gente. Tchau.